O que dizer da música Auê, do conjunto Coletivo Candeeiro, que tem gerado um intenso debate nas redes sociais? E por motivos de muitos pedidos e de uma longa reflexão sobre a pertinência de falar sobre isso, eu resolvi dar a minha própria posição sobre o assunto. Tendo em vista que esse é um assunto que ele dividiu o mundo evangélico, não apenas o mundo reformado, mas o mundo evangélico como um todo, entre os defensores da música, como uma expressão artística legítima, e aqueles que a criticaram, como alusões às religiões afro e a coisas um tanto questionáveis, para dizer o mínimo. E eu vou tratar nesse vídeo sobre questões que são muito mais profundas do que aquelas que vocês veem as pessoas discutindo nas redes. Eu vou entrar na natureza do que é a arte e de como que eu vejo que é possível redimir a arte. Hoje muito se fala sobre redimir a cultura. E será que o senhor Marco Teles e o seu grupo musical fizeram procede dentro do que seria a remissão cristã de uma cultura que foi maculada pelo pecado? Essa é uma questão fundamental. E pessoal, peço que você já deixe aí o seu like, você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, você me ajude a fazer com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas, porque essa análise aqui é uma análise importante. Eu sei que existem aqueles como eu que cultivam uma postura mais indiferente aos debates contemporâneos, mas aqui a gente não vai ficar simplesmente no mérito de se a música é boa ou se a música é ruim, ou se é bíblica ou se não é. A gente vai além. Embora até o final desse vídeo você vá me ver ter uma postura sobre a música, que eu acredito que é a única postura consistente que um cristão piedoso deveria ter. Como que esse vídeo vai funcionar, gente? Ele vai ter 3 blocos. Então, a tendência é que ele seja um vídeo maior. Eu vou falar primeiro sobre a música em si, a proposta da música, dentro daquilo que nós entendemos como arte. Nós vamos, nesse primeiro bloco, discutir o que seria uma arte genuinamente cristã, em como que o cristão lida com a arte no geral, inclusive a arte não cristã, e isso vai nos conduzir para o segundo bloco. Esse bloco é o bloco em que nós vamos investigar as motivações que levaram Marco Teles a gravar a música. Nós veremos se essas motivações procedem ou se elas são errôneas. E por fim, nós vamos estabelecer o seguinte: até que ponto um ritmo musical é redimível? Nós vamos aqui discutir sobre o conceito de graça comum, que é um conceito que eu vejo muita gente usando, inclusive o Marco Teles me parece que já utilizou esse princípio. Ele é uma pessoa que tem algum nível de conhecimento teológico e ele entende que o ritmo do samba e particularidades das culturas afro e indígenas são redimíveis. E a gente vai discutir se isso é mesmo possível e como que isso é possível. Então, pessoal, vamos começar pelo primeiro bloco, desculpe, que é a proposta da música. Qual que foi a proposta da música do senhor Marco Teles? É que a gente não vai entrar nas motivações, tá? Motivações para uma música são diferentes da proposta da música em si. Pode acontecer de você ter uma motivação e a proposta da música ser outra. Porque a gente precisa entender que existe uma relação entre o artista e a sua obra. A gente vai elaborar isso muito bem ao longo desse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo denso, apesar de ser sobre uma mera música, e eu creio que muitos de vocês já estarem esperando uma análise do tipo, é heresia ou não é heresia, como as pessoas gostam de respostas fáceis, de respostas pouco articuladas. Então aqui a gente vai ter uma exploração muito ampla do que é a arte e como que a gente lida com o fenômeno do Auê. E qual que é a proposta da música? Quando você ouve a música Auê, e eu escutei a música umas 2 ou 3 vezes, eu me dei a esse trabalho, porque música não é simplesmente o que é dito, mas são as afetações produzidas. Então, quando você ouve uma música, você reage a ela, não apenas a sua mensagem. Muitas vezes você sequer entende a mensagem de uma música, mas ao ritmo, à melodia,
a toda aquela personalidade, vou usar aqui a palavra personalidade como uma metáfora que a música tem, ela de alguma forma te influencia, te afeta. E essa afetação ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então o que que essa música traz em si como proposta? Aludir à cultura nordestina, incorporando elementos do cotidiano dessa cultura. Toda cultura, vocês devem saber, não é neutra. Ela tem como base um pressuposto religioso. E nós sabemos que o Brasil é um país sincrético, um país que ele tem uma série de tradições que surgiram de um amálgama entre várias religiões, entre a espiritualidade popular, o catolicismo, que é a religião que norteou a ética, a moral do povo brasileiro durante séculos e ainda hoje vive. Inclusive, em muitos evangélicos, você tem uma mentalidade ainda muito mais compatível com o catolicismo romano do que com o próprio protestantismo. E a obra do coletivo Candeeiro vai procurar trazer essa cultura à tona e fazer uma menção honrosa a essas tradições, sem tentar desdenhar delas, trazendo-as para dentro do âmbito da música cristã. Você tem a evocação de nomes simples, né? José e Maria, e eu sei que muita gente, quando ouviu a música, já fez aquela alusão a José Padilha e a Maria Padilha, a Zé Pilintra e Maria Padilha, que são entidades das religiões afro. Eu, para ser muito franco com vocês, quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu não fiz essa associação de imediato, mas eu vou comentar mais à frente o que, que eu acho desses nomes precisamente terem sido usados. E assim, o Coletivo Candeeiro ele tem uma proposta, como um todo, de fomentar uma diversidade musical cristã. Você olha hoje para a música cristã, ela é lamentavelmente muito pobre. Ela fica no worship, ela fica num pop rock, que é de uma qualidade muito duvidosa. E isso causa uma série de problemas dentro da igreja. Porque você tem naquela pouca diversidade musical, muitas vezes, um estigma. E não pode existir nenhum tipo de música cristã diferente. O Coletivo Candeeiro ele procura romper com isso, proporcionando uma diversidade. Eu acredito que essa proposta da música ela seja inerentemente maligna ou equivocada. Não, você pode produzir uma música cristã diferente do convencional de maneira legítima. Mas agora, cabe a gente avaliar se a música Auê ela se enquadra nisso. E a gente precisa, antes de prosseguir nas nossas próprias concepções sobre o fenômeno, avaliar os dois lados da moeda. O que está sendo dito da música Auê? E eu vou aqui tentar fazer jus à posição dos que criticaram e fazer jus à posição dos que apoiaram a música. Quem criticou a música? Reformados criticaram a música. Evangélicos criticaram a música. Incluindo pentecostais e, pasmem, neopentecostais. E por que essas pessoas criticaram a música? Há muitos motivos. E aqui eu vou tentar fazer uma síntese, né, de todos eles. Esses críticos viram a iniciativa como uma alusão às religiões afro, que são comumente chamadas de espiritismo. Eu não gosto de chamar umbanda, chamar candomblé de espiritismo, tá, gente? Por uma questão técnica. Se você for conversar com um kardecista, ele vai, se for um kardecista mais conservador, dizer que aquilo não é espiritismo. E eu diria que com razão, do ponto de vista da ciência da religião. Porque o que as religiões afro fazem é amalgamar elementos do espiritismo com o catolicismo, com religiões afro, com religiões indígenas. Então eu vejo as religiões afro como outra coisa em relação ao espiritismo. Então você não vai me ver referindo a elas como espiritismo. O que não significa que eu ache que o espiritismo é menos diabólico do que essas outras expressões. Aqui eu estou simplesmente fazendo uma distinção técnica. Mas as pessoas elas olharam para aquele tipo de música como uma música que faz uma série de alusões a religiões pagãs, religiões que precisam ser negadas pelo cristão.
Isso é corroborado com quais argumentos? Primeiro, as vestimentas do próprio Marco Teles e da Ana Heloísa. O Marco Teles ele está de branco, ele usa um colar que lembra guias, né, ou que são guias, me desculpem a leguice, tá? Eu vi algumas pessoas falando que aquele colar é utilizado em meios de religiões afro, e eu não conheço, eu não tenho um conhecimento tão amplo das religiões afro para dizer se procede, mas fato é que a vestimenta do Marco Teles branca e a vestimenta da Ana Heloísa vermelha foram muito impactantes para todas essas pessoas por trazer uma relação muito forte com esse mundo das religiões afro. E outra coisa que pegou muito foram os termos utilizados na música. Os termos José e Maria são com muita facilidade associados às entidades do Zé Pilintra e da Maria Padilha. E a gente vai falar mais pra frente sobre qual que é a posição favorável à música, mas é compreensível você olhar para os irmãos que criticaram a música em fazer essa alusão. Porque a cultura nordestina, ela é uma cultura que historicamente provém de uma religião sincrética. Uma religião que é um amálgama de catolicismo romano, com religiões afro, com espiritismo. Então, esses irmãos vão dizer o seguinte, vão dizer que ainda que as motivações do senhor Marco Teles tenham sido boas, ele não foi prudente em ter escolhido os nomes José e Maria, porque é uma coisa facilmente associável a entidades de falsas religiões. E um outro ponto que pesa muito em favor dos que criticaram a música é que você vê, em grande medida, adeptos de religiões afro gostando da música, se identificando com a música, achando a música uma verdadeira sumidade. E existe uma série de comentários no clipe da música onde você vai ver umbandistas, pessoas que professam o candomblé, falando que gostaram muito da música. Então, os crentes que criticaram, eles vão ter argumentos para falar que essa música é uma música herética e problemática. Agora, existiu a crítica e existiu a resposta a essa crítica. E quem foram aqueles que defenderam a música? Os teólogos gente boa. Uma coisa engraçada, né? Todos os teólogos gente boa que eu tô acostumado a acompanhar em alguma medida, eles defenderam a música. E dentre os teólogos gente boa, tem aqueles que gostaram, tem aqueles que não gostaram, mas todos eles vão entender que o Marco Teles fez nessa música é algo totalmente legítimo. Então, todos os teólogos gente boa e outros cristãos e até pessoas que se dizem teologicamente conservadores, ou pelo menos parecem mais teologicamente conservadores que os teólogos gente boa, vão fazer críticas do tipo: o povo brasileiro é um povo analfabeto funcional, não entendeu a música. Eu lembro do vídeo do Victor Fontana, que eu já assisti faz um tempo, ele fala que quando você pega a arte, você tem liberdade. Você pode inovar. Você pode ir além daquelas categorias que são comuns na arte mainstream. E o Coletivo Candeeiro está fazendo algo maravilhoso, porque está trazendo a cultura nordestina para a música cristã. Não para fazer uma canção acentuada nas igrejas, mas para ser ouvida em algum momento. Para eles, é totalmente legítimo uma música fora da caixa, eles vão dizer. Afinal de contas, inovações sempre aconteceram ao longo da história da música. Hoje, tanto eu quanto muitos cristãos apreciamos profundamente a obra de Johann Sebastian Bach. E o que Bach fez, embora absolutamente maravilhoso, foi uma inovação. Se você for estudar a teoria musical, você vai ver que Bach ele foi uma grande disrupção no seu tempo. E essa disrupção
claro que também teve seus críticos, mas ninguém em sã consciência diria que Bach não está fazendo algo absolutamente convergente com uma cultura cristã. Até católicos romanos muitas vezes vão apreciar Bach de maneira temerária, negando o seu lado protestante luterano, que é essencial. Eu já falei isso em outras ocasiões. Mas o ponto é que é possível você inovar musicalmente. Eu, Gabriel Enes, não sou contra a inovação. Pelo contrário, eu acho que a música cristã ela tem que ser pioneira na inovação. E esses teólogos, gente boa, e pessoas próximas aos teólogos, gente boa, vão falar o seguinte: essa música aí tentou fazer algo válido, se enveredou por um esforço legítimo de tentar enriquecer a música cristã e foi mal compreendido. Por quê? Porque as pessoas são burras e porque as pessoas são intolerantes. As pessoas estão muito presas à beligerância. É a mesma conversa de sempre que os teólogos gente boa têm. Vão falar que assim, as pessoas não entendem. É necessário você ter um nível de erudição artístico, ou pelo menos um bom senso para entender isso. E como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com esses dois lados? O que eu preciso dizer é o seguinte, gente. A arte é um campo da existência humana que com muita frequência é mal abordado e avaliado por evangélicos no geral. Mesmo no meio reformado, eu vou ser categórico no que eu vou dizer, tá? A esmagadora maioria dos reformados do Brasil não sabem falar de arte. Não sabem falar de arte. Podem ter um ou outro insight válido, como eu assisti alguns vídeos de alguns irmãos contra a música, que têm insights válidos, mas eles não tocam o X da questão, que é justamente a pergunta: o que é arte? Essa é uma questão absolutamente fundamental. Minhas maiores referências para pensar arte são duas. A primeira delas é o filósofo reformado e historiador da arte, Hans Huckmacher, que tem aí alguns livros muito interessantes. Dentre eles, A Arte Não Precisa de Justificativa, que é um livro pequeno e eu recomendo que vocês leiam. E o segundo é um cara que dispensa as apresentações, o saudoso e grandioso Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um habilíssimo, um conhecedor da arte. É um homem que entende de uma maneira muito consistente como que a arte ela é reflexo de uma cultura que tem uma religião que a norteia. O homem necessariamente faz arte. Vão dizer esses dois grandes intelectuais. Não existe possibilidade do homem não fazer arte. A arte é uma vocação dada por Deus. Mesmo se a queda não tivesse acontecido, o homem faria arte. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que a queda bagunçou muita coisa. Mas a arte, ela não foi um produto da queda. Se nós não tivéssemos caído no Éden, nós estaríamos hoje fazendo arte. Uma arte sem a mancha do pecado. Agora, a queda ela muda tudo. Porque com o elemento pecado, expressões artísticas passam a ser pecaminosas. Huckmacher e Schaeffer vão entender que a arte não é neutra. Ela evoca uma cosmovisão e é capaz de revelar no que uma cultura acredita. Qual que é o Deus dessa cultura? Qual a concepção que essa cultura tem sobre o homem? Qual que é a concepção que essa cultura tem sobre a realidade? Então nós vemos que a arte é algo fundamentalmente religioso. E é aqui que eu aproveito para ressaltar uma vez mais a antítese. Existe uma arte caída e existe uma arte redimida. Quando um cristão faz arte,
ele precisa partir do pressuposto correto: glorificar a Deus. A arte cristã é uma arte que necessariamente glorificará a Deus. Agora, como que é fazer arte na prática? E eu falo isso enquanto um artista. Eu escrevi essa obra aqui, A Falsa Luz, da saga Os Nove Desconhecidos, um livro de fantasia. Isso aqui é arte. Então, eu tenho alguma propriedade para dizer que o artista ele precisa ser muito bom no que ele faz. Muita gente se ateve à questão do estilo musical da música do Coletivo Candeeiro, que pode agradar ou não. O Iago Martins, por exemplo, ele falou: eu não gosto do estilo, mas ok, o pessoal é analfabeto funcional, é burro e tal, e falaram blá, 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 blá. Mais à frente a gente vai entrar na resposta para essa ideia dos teólogos gente boa. Mas por hora, basta nós dizermos que o gostar ou não da música não é o mais relevante para nós dizermos qual deve ser a posição cristã sobre ela. E é aí, gente, que a gente caminha, tendo definido o que é arte como uma vocação, como a expressão de uma cultura, que após da queda, muitas vezes é uma cultura pecaminosa, que a gente deve olhar para as motivações do Marco Teles. O Marco Teles, ele teve as suas motivações em fazer a música. E alguns disseram o seguinte: disseram que essas motivações, elas são ruins. São ruins de uma maneira que Marcos Teles estava associado a um projeto de desconstrução. Inclusive, eu recomendo muito o vídeo do pastor Rodrigo Morcelin para aqueles que não assistiram ainda. O pastor Rodrigo Morcelin, ele vai mencionar as influências do Marco Teles. Influências que abrangem, por exemplo, Rubem Alves, um socialista que foi pastor presbiteriano. E ele faz uma releitura da parábola do bom samaritano, tornando o bom samaritano um travesti. Uma coisa absolutamente abominável. O Marco Teles já falou abertamente em um determinado podcast que é necessário negar a antítese. É claro que ele não falou com essas palavras, mas ele disse que a igreja precisa parar de ficar batendo nas outras religiões. Ele diz o seguinte, e isso é uma coisa que o pastor Rodrigo Morcelin mostra no vídeo dele. Eu não vou passar aqui porque eu realmente acho que o vídeo dele é bom e vai agregar para você que está escutando eu falar todas essas coisas aqui. O Marco Teles diz que antigamente, para você pregar Jesus, você tinha que bater em alguém. E os crentes batiam em Maria, falavam: Maria não salva, quem salva é Jesus. Então era necessário bater na igreja católica para você afirmar o evangelho. E ele vai dizer que isso é abominável. Você tem só que pregar Jesus. Ou seja, não tem nós e eles. Não tem um mal a ser combatido. O cristão, ele só afirma. Ele não precisa negar nada. E esse é um erro grosseiro. Porque nós, enquanto cristãos, devemos afirmar a Cristo, mas devemos negar os ídolos. Nós devemos negar o pecado. Nós devemos negar as implicações da queda e trabalhar ativamente para a restauração de todas as coisas. Então, o senhor Marco Teles nega isso, quando ele diz que a gente não tem que ficar batendo na Igreja Católica. E hoje a gente não tem que ficar batendo no marxismo cultural. Porque quando a gente cria uma antítese muito radical com o marxismo cultural, a gente passa a bater na esquerda ao invés de pregar o evangelho. Sendo que as duas coisas estão relacionadas. Então, sim, meus amados irmãos, nós precisamos bater na esquerda, nós precisamos bater na Igreja Católica, enquanto nós pregamos o evangelho. Sabe quem afirma coisas certas e acrescenta coisas erradas e não nega o que é errado? A Igreja Católica. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana era uma igreja diabólica? Não é pelo que ela afirma necessariamente. Tem coisas que a Igreja Católica Romana afirma que estão corretas.
mas é aquilo que ela não nega e ela admite. Como, por exemplo, as práticas de veneração aos santos, Maria, concepções como o purgatório. Tudo isso é antibíblico, precisa ser negado. Para você pregar o evangelho, você necessariamente precisa bater nessas coisas. Para você pregar o evangelho para um esquerdista, você precisa mostrar que a esquerda é diabólica. Os primeiros cristãos, eles não eram perseguidos por adorar um homem chamado Jesus Cristo, um rabino da Galileia, que se disse divino. Eles eram perseguidos por negar o senhorio de César, de dar o título de Quírios a nosso Senhor Jesus Cristo, não ao imperador romano. Nós precisamos ter um cristianismo que é capaz de afirmar e é capaz de negar. E este cristianismo capaz de afirmar e negar precisa negar a cultura humanista, o Estado humanista e a arte humanista. Quando um autor faz uma obra, e o Marco Teles ele compôs essa música, é claro que ele tem uma intenção. E só pelo que o pastor Rodrigo Mocelin falou, por esses fatos que eu trouxe, você já vê que as intenções do Marco Teles já não são puras. Então ele é um cristão que nega antítese no campo da arte. Ele é um cristão que tem como referenciais homens ímpios, homens blasfemos, homens apóstatas. E a partir disso ele faz a sua música. Mas a coisa ela ainda vai piorar, sabe por quê? Porque quando o Marco Teles fez essa música, segundo o que ele falou, que não necessariamente é a motivação dele. O que ele falou, essa música, ela foi feita pensando no público evangélico, pensando no público pobre e pensando no público nordestino. Curiosamente, este povo para quem a música foi feita, a desaprovou e a teve como algo herético. Aí você vê a argumentação dos teólogos, gente boa. Ah, mas o pessoal é burro, o pessoal é analfabeto funcional. E você pode estar pensando, Gabriel, você muitas vezes já falou isso. Você falou que o brasileiro é burro, que o brasileiro é analfabeto funcional, que as pessoas não entendem o que você diz. Sim, eu já falei. Eu já falei várias vezes. Aqui no canal, inclusive, que muitas vezes eu falo uma coisa e as pessoas não entendem. Essa é uma das razões pelas quais eu não quero saber desses debates. Esses debates que vocês gostam aí. Porque nesses debates, eu vejo que existe uma dificuldade cognitiva, ou, em muitos casos, também não dá para desconsiderar, um mau caratismo tão grande, que, assim, é difícil. É difícil você se enveredar num diálogo, numa discussão proveitosa. Quantas vezes eu já expliquei aqui o que é teonomia, e tem gente como o Iago Martins falando besteira até hoje. Falando mentira até hoje. O Iago Martins já escreveu no livro dele coisas absurdas sobre teonomia que não procedem. Eu estou escrevendo neste momento um livro sobre política cristã. Vai sair, se Deus quiser, até o fim do ano. Para ensinar os cristãos a pensar em política de maneira cristã. Então, o analfabetismo funcional é uma coisa real. É uma coisa verdadeira. Mas agora, lembrem do que eu falei anteriormente, o artista tem que ser bom no que ele faz. Marco Teles, ele tenta ser um bom artista. E Marco Teles tem uma motivação. Mas sendo essa motivação verdadeira ou não, fazer uma menção aos indígenas, né, aos pataxós que ele menciona, de onde tirou a palavra auê, ao público nordestino, ao pobre, isso foi um tiro que saiu pela culatra. E isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque sabe o que ela mostra? Marco Teles foi um incompetente. Se ele é sincero quando ele diz que ele fez essa música pensando nesse povo todo, ele é um incompetente. Não tem outras palavras para descrevê-lo nesse aspecto. Ele foi incompetente. A arte, agora a gente vai no ponto central da explicação. Arte e autor. Ou melhor dizendo, o autor e sua obra. Quando um autor ele desenvolve uma obra,
aquela obra é como se fosse uma extensão dele. Logo, se você é um autor cristão, você tem uma cosmovisão cristã, a sua obra vai trazer à tona a sua cosmovisão cristã. E vamos supor, Gabriel, vamos supor, eu quero fazer uma música que ela conversa com o povo pobre, com o povo nordestino. Eu tenho que ter a capacidade de comunicar a este povo o que eu quero. Porque se eu não consigo, eu fui incompetente. Há possibilidade de você fazer uma boa arte sendo incompetente. Eu vou usar aqui um exemplo que creio que todos vocês vão entender. O filme Tropa de Elite, que é talvez um dos maiores, se não a maior obra do cinema nacional. O filme Tropa de Elite, segundo o José Padilha, foi um filme produzido para fazer uma crítica política, à polícia, desculpa. Uma crítica à violência dos tiras. E como que a nação brasileira entendeu o filme? Como uma mensagem da realidade do Brasil na sua criminalidade, de maneira que a figura do filme que era para ser controversa, o Capitão Nascimento, virou um herói. E você vê até hoje o José Padilha se desculpando, falando que as pessoas não entenderam o primeiro filme, tanto que muitos vão defender, e eu acredito que o segundo filme do Tropa de Elite é uma tentativa dele consertar o que ele fez no primeiro. Mas o primeiro filme, ele é um bom filme do ponto de vista artístico. O segundo também. Mas você vê que o primeiro filme, ele foi um tiro que saiu pela culatra. Se o José Padilha, ele é honesto em dizer que a intenção dele foi denunciar a violência policial, ele foi incompetente. Ele tentou criar um filme que defende valores mais progressistas e acabou sendo instrumentalizado por conservadores. Logo, se o Marco Teres de fato ele foi honesto em dizer que ele pensou no público evangélico, no público pobre, no público nordestino, o tiro saiu pela culatra. Ele mostrou que ele é incompetente. E, gente, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque eu já ouvi muita gente, inclusive estudiosos da arte, falando o seguinte: a obra é uma coisa, o autor é outra. E existe um elemento de razão nisso. Porque você, como autor, quando você produz uma obra, a sua obra ela é suscetível a uma série de interpretações. E essas interpretações acabam dando para a obra um significado que nem você deu. Então pensem, por exemplo, nos clássicos. Eu fiz aqui um vídeo uma vez falando da idolatria dos clássicos. É que hoje tem gente que está lendo mais clássico do que a Bíblia. Eu vejo isso como uma coisa abominável e pecaminosa. Mas agora, o clássico por si só, se lido de maneira responsável, não é uma coisa maligna. Vamos pegar um clássico. E aqui eu tenho um clássico mais moderno, né? Que eu estou lendo aqui. Onde os Velhos Não Têm Vez, de Cormac McCarthy. Esse livro aqui é um livro que ele fez bastante sucesso. Aqui no Brasil eu não vejo as pessoas falando muito dele, né? Mas ele foi a inspiração para aquele filme No Country for an Old Man, que foi traduzido para o Brasil de uma maneira deplorável como Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme aí que aqueles que gostam de filme cult com certeza assistiram. O filme ganhou muitos Oscars. E você pega essa obra do Cormac McCarthy. É uma obra cheia de violência. É uma obra muito violenta. Ele descreve a atuação de cartéis. Você tem um assassino que é o Anton Chigurh. Você vê muita violência no livro. Mas agora, existe alguém que leu o livro do Cormac McCarthy e achou que o autor ele faz uma apologia à violência? Não. Porque você não precisa ser muito inteligente para entender que quando o autor ele descreve toda aquela violência, ele está fazendo uma crítica a ela. Isso é perceptível no protagonista, que é o xerife. O xerife ele vai olhando para a violência do seu tempo e vai entendendo o seguinte: poxa, o mundo está tão violento, tão estranho. Então é um mundo em que os velhos não têm mais lugar. O modo antigo de se pensar as coisas, pautado em valores, pautado na palavra, pautado em pessoas que são, via de regras, honestas, que acreditam na religião, como o Cormac McCarthy vai explorar, inclusive, no seu livro. O Cormac McCarthy não era cristão.
ele, até onde eu sei, era um agnóstico, mas ele vai falar sobre todas essas coisas. E num livro que é extremamente brutal, violento. Agora, eu vou dizer para você o seguinte: se o Cormac McCarthy quisesse fazer uma crítica à violência e as pessoas que lessem o livro acharem que ele fez uma apologia à violência, ele teria sido incompetente. Felizmente não foi, né? Felizmente todo mundo que lê esse livro aqui entende que aqui está uma baita crítica à contemporaneidade, em como que o mundo se tornou violento. Você olha para os cartéis, você olha para a criminalidade, você vê uma violência muitas vezes irracional. Então o autor ele precisa saber comunicar as coisas. Eu, gente, a título de exemplo, escrevi esse livro aqui, A Falsa Luz. Inclusive, aqueles que quiserem adquirir, essa é uma obra de ficção, é uma obra de fantasia. O link está aqui na descrição desse vídeo. E no meu livro, eu trabalho muito com a magia, muito com o ocultismo, com o esoterismo. Você vai ver essas coisas no meu livro. Coisas que eu já estudei e ainda estudo para fins apologéticos. Agora, se uma pessoa, vamos supor, a pessoa não é cristã, não conhece o trabalho que eu faço aqui nessa página. Se essa pessoa ler esse livro, o livro que eu escrevi, e achar que aqui tem uma apologia ao esoterismo, eu fui incompetente. Porque eu não fui capaz de demonstrar que, com toda aquela descrição do que o esoterismo, do que a magia, do que uma mentalidade iniciática faz, é ruim. Então, olha que coisa absurda, que coisa estúpida é você chamar as pessoas que rejeitaram a música de analfabetos funcionais. Uma música, como eu falei, ela não é simplesmente uma mensagem. Tem muitas bandas, né, muitos grupos musicais que fazem músicas que a gente nem entende a letra, mas acaba gostando. Quando você pega bandas aí de sucesso, há músicas que o sentido é muito claro, mas outras nem tanto. Mas mesmo assim, a música, quando ela é capaz de se comunicar com alguém, ela se comunica, independente das limitações intelectuais da pessoa. Uma coisa é quando o Gabriel está falando de teologia. Teologia é uma coisa proposicional. Você faz teologia ensinando a partir de proposições. Eu, quando estou falando de teonomia, eu estou falando de uma maneira lógica, sistemática, proposicional. E quando o Iago Martins não entende, quando um teólogo, gente boa, não entende o que eu falo, ou é sonso, finge que não entende, das duas, uma. Aí sim, ele é burro ou ele é mal intencionado. Não tem outra possibilidade. Agora, quando a música é algo que tem suas proposições, é claro, você tem uma letra, mas ela é muito mais do que uma letra. Ela é uma arte muito diferente da ciência teológica, que é, no meu entender, e no entendimento do cristianismo histórico, a rainha das ciências. Então, quando você faz arte, não é como quando você faz teologia. Não é. Há diferenças. A arte cristã, ela precisa ter a motivação de glorificar a Deus, como eu falei anteriormente, e ela tem que ser capaz de comunicar ao público que a escuta que o seu objetivo é glorificar a Deus. A música Auê, independente de quais tenham sido as motivações do senhor Marco Teles, abro parêntese de que essas motivações são questionáveis, tá? E eu realmente tendo a pensar que o pastor Rodrigo Mocelin foi muito assertivo em dizer que o Marco Teles não é essa pessoa tão do bem, teologicamente falando, quanto eles têm se vendido. Mas ainda que as motivações dele tenham sido as melhores possíveis, a música Ué não glorifica a Deus. Pelo contrário, o que ela criou? Confusão e escândalo ao povo comum, sobre o pretexto de inovar. Então, gente, isso é uma coisa seríssima. Seríssima. E agora, gente, nós precisamos tocar no terceiro ponto deste vídeo, que é justamente sobre a questão de até quando, até que ponto, melhor dizendo, um ritmo musical é redimível.
E aqui a gente vai aplicar o contexto tão mal utilizado, o conceito, melhor dizendo, tão mal utilizado da graça comum, de uma forma correta. A gente vai aqui primeiro falar da graça comum, porque é um conceito teológico que nos ajuda a lidar com o que os não cristãos desenvolvem. O que é graça comum no entendimento do Dr. Cornelius Van Til? Eu defendo a graça comum sob a concepção vantiliana. Van Til entendia que, da mesma forma como nós, enquanto cristãos regenerados, nós temos um velho homem, que é a antiga natureza, que luta contra o nosso ser regenerado, de maneira que nós todos vivemos numa tensão entre a carne e o espírito. E essa é uma luta que todo cristão travará até o dia da sua morte. Os não cristãos, eles lutam contra um velho homem. E qual é este velho homem? É Adão antes da queda. O homem, por necessidade, é um ser pactual. Ele responde a Deus. E Adão, antes da queda, já tinha o conhecimento de Deus. A queda não obliterou este conhecimento de Deus, que João Calvino vai chamar de sensu divinatus. Logo, Cornelius Van Til foi perfeitamente compatível com João Calvino, ao afirmar o sensu divinatus como uma coisa absolutamente fundamental para a compreensão do não cristão e, por conseguinte, a compreensão do que o não cristão produz enquanto arte. O conhecimento que o não cristão tem de Deus é a base do que nós chamamos de graça comum. O não cristão, ele tem um princípio epistemológico autônomo. Ele acredita na autonomia da razão. Ele se vê como um ser que é autônomo, que não precisa de Deus. Ele pode até mesmo acreditar em deuses, em divindades, ou mesmo em um único Deus que abarca todas as coisas, mas não no Deus cristão. Para crer no Deus cristão é necessária a revelação especial. Você precisa ouvir a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão daquele de quem nada ouviram? Nós precisamos pregar para o não cristão. Mas o não cristão nem sempre ele age conforme o seu princípio autônomo. Quando o não cristão, ele faz o bem, quando ele obedece à lei, ele está ouvindo a própria consciência. Ele está se submetendo à lei natural em seu coração. O apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 2 que quando os gentios que não têm a lei, eles fazem o que é da lei, aquilo serve de lei para eles. Isso é o quê? É revelação geral de Deus no coração deles, que tem como base os sensus divinatus. Logo, não cristãos podem desenvolver formas artísticas que são redimíveis, porque eles as desenvolveram em contraposição ao seu próprio princípio epistemológico. Então, quando você vê a filosofia grega, ela é fundamentalmente pagão, mas ela tem coisas boas. Platão falou coisas boas. Aristóteles falou coisas boas. E nós podemos nos aproveitar dessas coisas boas. Nós podemos saquear os egípcios, parafraseando Santo Agostinho. Mas como que a gente saqueia os egípcios? Como que a gente utiliza o que os não cristãos desenvolveram de uma forma responsável? Compreendendo que é necessário se apropriar dessas coisas, submetendo-as a um princípio cristão. Nós devemos pegar todo o arcabouço teórico que Aristóteles desenvolveu, que Platão desenvolveu, e analisá-lo sob uma perspectiva cristã, nos aproveitando do que esses homens desenvolveram de útil a serviço do cristianismo. Então, eu vou dar um exemplo. A palavra ousia, que é a essência, ou substância, ou natureza, ela foi aplicada à divindade. Nós entendemos que Deus é uma ousia, uma essência, e três pessoas.
palavra ousia também foi utilizada para se referir às naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse conceito não surgiu no mundo hebreu, surgiu no mundo grego. Nós utilizamos isso para descrever um mistério revelado, que é Cristo. Duas naturezas, uma humana, outra divina. Uma união hipostática. Isso é você entender a graça comum. Isso pode ser aplicado na arte. Nós podemos pegar determinados estilos artísticos e repaginá-los, submetê-los a um princípio cristão. É plenamente possível você pegar um ritmo ou um estilo musical não cristão e analisá-lo no seu fundamento. Caso esse ritmo, esse estilo puder ser redimido, nós devemos fazê-lo e trazer a ele uma ressignificação cristã. Isso é uma coisa simples de fazer? Não é. Por isso que eu vivo dizendo, os reformados não entendem arte. De fato, não entendem arte. O argumento dos teólogos gente boa contra aqueles que repudiaram Aue é ruim. Mas uma coisa é fato. Para você saber o que da arte pode ser redimido, é necessário fazer uma crítica cristã. E é o que a gente vai fazer aqui nesse terceiro bloco. Marco Teles, ele entende o samba como um estilo redimível. E eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Admita. Eu não quero nem que todas as igrejas saiam cantando samba por aí. Eu só quero que parem de dizer que o samba não é próprio para o culto. Porque ao fazer isso, você está apontando para uma série de problemas que vai esbarrar no racismo. Entendeu? Porque quando a pergunta é o que é música congregacional, você vai ouvir os profissionais do assunto, a maioria dos quais não sabe tocar um violão, um sino, não assobia afinado. Entendeu? Então, quando você vai perguntar o que é música congregacional, eles vão dizer, bom, música congregacional é assim, é assim, é assim, é assado. Aí você, tá. Se você observar o que eles dizem, ficou de fora tudo que é negro. Sobrou só a música branca. Então, a descrição mesma do que é música congregacional é uma descrição possivelmente racista. Entendeu? Então, eu admito o rock que foi embranquecido por Elvis Presley e foi usado pela Vineyard. Então, está santificado, venha. Eu admito o clássico do europeu, que foi uma entrega dos prostitutos clássicos da Europa, que morreram tudo de sífilis, tudo com 3, 4, 5 casamentos. Eu admito a música deles, sem problema nenhum. Uso o clássico aqui para mim, de boaça. Agora, o samba, não admito. Por quê? Porque faz relação com a bebida que as pessoas, a festinha na laje, não sei o quê. Beleza, mas essa cachaça da laje é a mesma cachaça usada nos shows de rock e pelos autores das músicas clássicas. É a mesma cachaça. Então, por que eu não tenho problema em aceitar esses outros ritmos embranquecidos e eu tenho problema em aceitar os ritmos que são de natureza negra e brasileira? Eu preciso... Bom, pessoal, acredito que já é o suficiente para vocês entenderem da visão do Marco Teles. Ele entende que o samba ele deve ser aceito inclusive no culto. E ele diz que a razão pela qual o samba é repudiado é por ele ser negro. E eu vou falar aqui uma coisa polêmica e eu peço que você ouça com muita atenção o que eu vou dizer, porque é provável que pessoas vão querer distorcer o que eu disse nesse momento. O samba, ele não é um ritmo redimível, na minha concepção. Enquanto os outros ritmos, como por exemplo o rock, o clássico que ele mencionou, o são. Isso não tem a ver com a cor da pele de quem o produziu. Não é porque o samba é uma música de negro que ele não é redimível. Negros podem e produziram boa música. Ele mencionou do rock, né, que foi embranquecido pelo Elvis Presley. O rock, ele vem de estilos musicais criados por negros. Então, não tem como você chegar e falar que o rock é uma música de branco. Isso é meramente uma arbitrariedade. Agora, quando nós lidamos com o samba, nós estamos lidando com um estilo musical
que ele não somente tem bases que vêm de lugares em que pessoas tinham um modo de vida pecaminoso. Ele falou isso, falar no rock tem muita gente que usa drogas. Ele fez menção a isso, ele não falou especificamente o que eu estou acrescentando. Mas o rock, ele fez muita gente usar droga, ir para um modo de vida repulsivo. E eu concordo, tá? Eu entendo que esses estilos musicais, eles trouxeram muitas coisas ruins. Mas onde que o samba é pior que esses estilos? O samba é pior que esses estilos justamente porque ele é essencialmente um instrumento de subversão. Subversão da cultura, subversão do cristianismo. E isso é precisamente o que o Marco Teles tem feito. Ele tem trabalhado ativamente para desconstruir a música cristã. Quando você olha para os estudiosos do samba enquanto fenômeno, o que eles vão dizer? E dentre os estudiosos você vai ver o Mário de Andrade, vai ver o Carlos Sandroni. Esses homens estudaram o que o samba é. E de onde que ele vem? Ele é um herdeiro de práticas afro-brasileiras. Envolve batuque, envolve sambas de roda. E onde que está o ponto que o Marco Teles não pode dizer que os instrumentos eles podem ser reaproveitados do samba e utilizados na igreja? O samba, ele engendra uma dança. Vocês podem ver que quando as pessoas falam do samba, elas não estão se referindo meramente a um estilo musical para você cantar, por exemplo, numa congregação. Vocês já devem saber, boa parte de quem me acompanha sabe que eu sou a favor da salmodia exclusiva, absoluta. Eu não sou a favor de instrumentos no culto, sou contra a música no culto. Mas eu admito a possibilidade de uma música cristã, fora do culto. Agora, uma coisa é fato, você pode, com um determinado pop rock, estar lá no seu momento, né, de cantar uma música de uma forma minimamente sóbria. Claro, não vou falar aqui totalmente sóbria, porque totalmente sóbria, eu acredito que só quem pratica salmodia exclusiva, né? Mas eu ainda entendo como uma forma de adoração que não incorre nos erros com o estilo como o samba acaba promovendo. Porque o samba, ele está relacionado diretamente a um caráter corporal erótico. Isso aqui, gente, não é uma coisa que veio da minha cabeça, tá? Estudiosos, como Mário de Andrade, eles vão falar sobre isso. Eles vão falar que o samba, ele é essencialmente sensual. Você já viu uma mulher dançando samba? Ela remexe o seu corpo. E o fato dela remexer o corpo de uma determinada forma induz a sensualidade. E de onde que vem a raiz do samba? Vem de danças africanas. Os africanos, na sua miríade de religiões pagãs, e aqui eu não estou me referindo a toda a África, que fique bem claro, a África não é essencialmente pagã. Inclusive, eu ainda vou fazer vídeo sobre isso. Eu acho assim, absurdo a maneira como as pessoas se referem à África. As pessoas pensam África, pensam paganismo. Eu não. Eu olho para a África, eu entendo que o Ocidente só existe por conta da África. Você pega Agostinho de Hipona, Atanásio, Tertuliano, esses homens eram africanos. A África foi fundamental para a existência do Ocidente. A África era cristã. Era cristã. Mas hoje se vê a África como paganismo, como Umbanda, como Candomblé, religiões que surgiram a posteriori, amalgamadas com o espiritismo, com o cristianismo. Mas agora, quando você olha para o paganismo africano, ele era extremamente sensual. E é disso que o samba é herdeiro. Quando o senhor Marco Teles está advogando o samba no culto, ele está advogando isso, a entrada da sensualidade no culto. A música cristã hoje, que é cantada nas igrejas, já é muito ruim. Já é passível de muitas críticas. Mas você introduzir o samba é você piorar. E eu tenho certeza,
Se tem algum evangélico que não é muito instruído em leituras mais elevadas, como é boa parte do público dessa página, até você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Você já imaginou samba no culto? Você está lá louvando a Deus e dando uma sambada. Isso é uma coisa completamente absurda. Completamente absurda. E eu digo mais, o samba, para vocês terem uma ideia, ele já foi perseguido, ele já foi proibido. Pode ter existido uma razão racista para proibir o samba? Pode ter existido. Mas uma coisa eu admito, o samba é um estilo musical que ele fomenta a imoralidade. Olha para o Brasil é o país do samba. É um país terrivelmente imoral. Os negros não são essencialmente imorais, mas o paganismo o é. E tendo os negros que chegaram nas Américas sido herdeiros de religiões pagãs, e tendo preservadas as religiões pagãs, eles herdaram isso e introduziram isso no Brasil. Agora, você acha que a gente tem que defender esse tipo de música? Isso é completamente abominável. Quando o samba era perseguido, ele era perseguido sob o pretexto de ser moralmente perigoso, sexualmente sugestivo e socialmente desordeiro. O samba faz isso. Hoje as pessoas não têm uma dimensão do que é o samba. Por quê? Porque existem estilos musicais muito mais promíscuos, como o funk carioca. O funk carioca é uma verdadeira abominação. Então você compara uma funkeira se esfregando em outro homem, aquilo é erótico. O samba não. Aí a gente tem que lembrar daquele conceito da janela de Overton, que a galera da direita gosta muito, né? E é um conceito que eu também gosto. Você pega uma determinada época e você introduz algo abominável. Daqui a alguns anos, aquele algo abominável já é tolerado. E em mais alguns anos, aquele algo abominável se torna norma. Então, o abominável é algo ainda mais abominável do que o primeiro. E você sucessivamente vai vendo como que valores anticristãos, anti-ocidentais, vão se instaurando na cultura. E o samba é isso. O samba é um valor anticristão, anti-ocidental. E precisa ser negado por nós cristãos. Eu não tenho nenhum medo de dizer. Nós, enquanto cristãos, temos que repudiar o samba. A gente tem que parar com essa palhaçada de que tudo é redimível. Tem coisa que é redimível, tem coisa que não é. Mas agora há formas melhores de se fazer música cristã. Música cristã com estilos musicais que não levam à sensualidade, não levam ao pecado. O ponto da arte cristã, lembrem, meus amados irmãos, é glorificar a Deus. Se você cria uma arte e não glorifica a Deus, ela produz confusão, produz escândalo, ela está muito longe disso. Então, pessoal, para concluir, a música Uê é uma verdadeira quimera, é uma abominação. E nós, enquanto cristãos, devemos mesmo criticar esse tipo de coisa. Mas fica aqui um adendo muito importante para aqueles que estão criticando. Friedrich Nietzsche fala uma coisa muito lúcida. Só se destrói aquilo que se substitui. Você quer ver fenômenos como a Uê desaparecerem? Você que tem habilidade musical. Isso aqui eu estou me referindo para os músicos, para aqueles que estudam música. Faça música cristã de qualidade. A gente vai transformar a música, redimir a música. Não é pegando samba e fazendo a versão cristã do samba. Também não é, eu devo dizer, aqueles que gostam de rock, pelo rock fazendo a versão cristã do rock. Ainda que isso seja possível, na minha concepção. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo posterior só falando do que eu acho do rock. Agora, não é assim que a gente restaura a música cristã. Para restaurar a música cristã, é preciso olhar para Sebastian Bach. Aquele cara lá, sim, ele inovou, produziu uma música bela que glorifica a Deus. Então você tem que estudar a música, você tem que se aprofundar na música e você tem que ser capacitado o suficiente para criar um novo paradigma musical de música cristã. É disso que a gente precisa.
Bom, meus amados, vocês podem ver que não foi uma análise nada rasa, foi uma análise bem profunda. E comente aí se você gostaria de me ver falando mais sobre arte. É um tema denso, um tema que me interessa, mas eu preciso saber que há pessoas interessadas para eu continuar falando dele. Então é isso, minha gente. Um forte abraço a todos. Aqueles que quiserem aprender a filosofia de Van Til, pós-milenismo e teonomia, entrem na comunidade Filhos de Saká, cujos links estão aqui na descrição. Um forte abraço a todos e até a próxima.